Seja bem-vindo à 132ª aula do curso de Limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para calcular o limite da raiz cúbica de 5 mais 2 sobre x quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este projeto educacional, você poderá fazer isso através do QR Code que se encontra no canto direito superior da tela. Agora, começando a resolver este exercício. Primeiramente, eu irei aplicar a propriedade operatória de limites, que diz que o limite da raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite dessa função. Logo, eu tenho que o limite da raiz cúbica de 5 mais 2 sobre x, quando x tende ao mais infinito, vai ser igual à raiz cúbica do limite de 5 mais 2 sobre x, quando x tende ao mais infinito. Prosseguindo, irei aplicar outra propriedade operatória de limites, que diz o quê? Que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Logo, eu terei que a raiz cúbica do limite de 5 mais 2 sobre x, quando x tende ao mais infinito, vai ser igual à raiz cúbica do limite de 5, quando x tende ao mais infinito, mais o limite de 2 sobre x, quando x tende ao mais infinito. Prosseguindo, irei lembrar da outra propriedade operatória de limites, que diz o quê? Que o limite de uma função constante é a própria constante. Por que esta propriedade afirma isso? Pela seguinte razão: quando temos uma função constante, o valor da constante será o único correspondente em y para qualquer valor de x que a função venha a ter. O que isso quer dizer? Temos aqui a nossa função constante, limite de 5 quando x tende ao mais infinito. Imagine o plano cartesiano. Aqui nós temos a ordenada y e aqui a abscissa x. A função é constante, possui valor de 5, então y igual a 5. Isso quer dizer que para qualquer valor de x que eu venha a ter, o único correspondente em y, logo que é uma função constante, será o valor da própria constante. É por isso que o limite de uma função constante é sempre o valor da própria constante. Aplicando a propriedade, logo eu tenho que raiz quadrada não, corrigindo, raiz cúbica de 5 mais limite de 2 sobre x quando x tende ao mais infinito. Então já resolvi aqui uma parte do exercício. Prosseguindo, o que eu vou fazer agora? Simples. Eu irei substituir na variável o valor que o limite dela está tendendo, que é o quê? O infinito positivo. E terei 2 sobre o infinito positivo. Logo, eu ficarei com raiz cúbica de 5 mais 2 sobre o infinito positivo. Agora, qualquer valor real dividido pelo infinito, seja ele positivo ou negativo, é igual a zero. 5 mais 0, 5. Consequentemente, eu tenho o quê? Raiz cúbica de 5. Então, o resultado deste limite é raiz cúbica de 5. Eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.